Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 161 e vamos seguir a partir de 1 Reis 7, que diz o seguinte: A construção do Palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto, e o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedros aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio.
Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada uma com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Ao lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois, ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 10 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez, a pedido do rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir, em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou-o com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Atos 7, versículos 30 em diante. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo.
Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não fez habitação em casas feitas por homens. Como diz o profeta: O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Provérbios 16, versículos 31 ao 33. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!